Moro veio ontem aí, mais uma vez, né? Não basta a mídia brasileira toda tentando promover o livro de sua esposa, ele vem aqui falar, ó, livro da minha escritora favorita e um café. Aí tem aqui, ó, os dias mais intensos. Algumas pessoas na rede corrigiram a capa do livro porque tá faltando as coisas mais importantes que ele, né, a família Moro não colocou. Que é o quê? O caso do Banestado, não conta, né, os erros de Sérgio Moro, os acertos, questão do Tecla Duran, o PSDB, traição, o Dario Messi, o doleiro dos doleiros. Que a Netinha trouxe essa foto, né? Isso aqui é o que realmente a gente queria saber do Sérgio Moro. Perguntas, né, quer dizer, que estão sem respostas, inclusive porque ele nunca quis aceitar a delação do Eduardo Cunha. E falando sobre esse livro, vem aqui a Rosângela Moro, né, mais uma vez para ser entrevistada pela Folha. Agora, para continuar, eles querem divulgar esse livro ao máximo e não vão parar, a tendência é que isso continue crescendo. E eu tenho para mim que não vai demorar mais do que 2 semanas para, inclusive, Felipe Neto via público para fazer um review de livro. Que agora ele virou intelectual no Twitter, né, sempre dando livros e dando comentários. Ele leu sobre o livro da Ilona Zabor, a gente até vai falar dela um pouquinho dela hoje para mostrar, como sempre, o método lavajatista contra o Flávio Bolsonaro dessa vez. Mas você vê aqui, ó, a matéria da Folha que diz: sistema detonaria Moro, mais dia, menos dia. Diz Rosângela sobre marido. Peraí, o sistema detonar Moro. O sistema não quer detonar Bolsonaro, né? O sistema não quer detonar Bolsonaro desde o primeiro dia. Agora, Moro, meu Deus, é um ser frágil, é de papel. Se cair água, derrete. Aí você vê, ó. Coincidentemente, após o período de quarentena jurídica do ex-ministro da Justiça, em que ele não poderia exercer funções, e diante dos indícios de embarque de Moro na disputa pela presidência de 2022, a Rosângela resolveu abrir a caixa de Pandora. Desde quando? Desde quando é uma caixa de Pandora? Devia ser caixa de mentiras, né? Porque a cada dia que passa a gente vê como é inconsistente. Isso porque o livro nem veio a público ainda. São alguns comentários soltos que a gente prontamente consegue desmentir com falas da própria Rosângela e do próprio senhor Sérgio Moro. E aí vem a Folha, questionada sobre qual escolha faria hoje. Rosângela diz que prefere não especular, mas concorda, olha só, sob a regência do PT, o Brasil tinha órgão de fiscalização e controle como os responsáveis pela Lava Jato, mais fortalecidos do que atualmente. Chegou o dia que a família Moro já assume publicamente, sem nenhuma vergonha, que sabe que o PT era melhor. Não, a gente preferiu o PT. O PT era melhor. Na época do PT era melhor. Na época do PT era melhor. Olha só. Olha só o senhora Sérgio Moro, sob a regência do PT, os órgãos de controle eram melhor, né? COAF, deve ser o COAF, né? Porque o Roberto Leonel, amigo de Moro, que dava olhadinhas informais, ele perdeu a boquinha. E o engraçado que é uma das mentiras, que o próprio Sérgio Moro, como vocês viram no vídeo de ontem, uma matéria que ele mesmo divulga no início de março para a CNN, ele diz que não, que a questão ele discorda completamente de querer atribuir ao executivo problemas relacionados ao COAF. É beleza, é do jogo. Quem tem boca fala o que quer, né? Dessa vez, na verdade, ela escreveu um livro. Dizendo escolher os candidatos conforme seus projetos, ela cita o Bolsa Família como algo relevante a ser destacado dos governos do PT e que ainda espera a marca da atual gestão. Vejam só, mais um elogio ao PT, sendo que o Bolsa Família, na verdade, é um projeto que já vem meio que da era petista, né? Da era do PSDB dos tucanos. Cresceu mais um pouquinho. Agora, para Rosângela, o governo Bolsonaro não tem nada, sabe? Recorde de apreensão de droga, acho que ela acha ruim, né? Que ela deve ser a favor. Ela é a favor, então para ela não é nenhuma marca. Na verdade, é motivos de ficar triste. Meu Deus, o governo Bolsonaro está apreendendo drogas. Eu sei como é, Rosângela, é difícil, mas para muita gente é muito importante, né, aprender drogas. Talvez para você não seja. Você vê, né? Reforma da Previdência? Não, deixa para lá, tudo besteira. Corrupção no governo desapareceu? Não, é besteira. Não são marcas do governo atual. Não são marcas. O importante é sempre manter a narrativa. E aí, olha só como são as coisas. Depois ela vem para reafirmar uma coisa que ela já disse em diversos grupos jornalísticos, que é o seguinte: não há liberdade de expressão para discordância de atos do governo. Nesse caso, você vira inimigo. Opina sobre o episódio que virou motivo de briga dentro de casa. Eu acho que não é bem assim. A própria reunião ministerial deixou isso bem claro quando Bolsonaro estava indignado diante do comportamento ridículo de Sérgio Moro na pandemia, onde senhoras vinham sendo assim presas. Teve até o caso da família do Luiz Lima, deputado, a esposa e a filha estavam nadando no rio, entraram no camburão e o ministro não falava nada. A única pressão do Sérgio,
A única coisa que o Sérgio Moro realmente queria fazer, a pressão que ele colocar, é para comprar tablet para criminosos. É isso que ele queria. Mas, segundo ela, não pode discordar. E aí opina sobre o episódio que virou motivo de briga dentro de casa, porque ela foi lá falar do Mandetta. E aí mostra, né, que é a falta de capacidade de leitura política e de maturidade. Você vê, gente, olha só a cara dessa senhora. Imagine, com todo o dinheiro que tem, olha a cara, olha a cara. Todo o dinheiro que tem, a vida mansa que teve, né? Marido, juiz, 22 anos, salário milionário. Dizem aí a lenda que acho que no Brasil, acho que o juiz tem até 14º, 60 dias de férias, eles têm recesso. Mas tá aí. Não sabe compreender a diferença, sabe, de uma figura pública para um cidadão comum. Gente, uma vez que você faz parte do governo, qualquer posicionamento que você dá, a mídia vai fazer o escrutínio até o fim. Então ela, como a esposa do chamado super-ministro da Justiça, ela deveria saber que a opinião dela, sabe, tem uns certos holofotes. Ela não pode sair falando o que ela quiser. Ela achou ruim porque o marido dela brigou com ela porque ela foi lá defender o Mandetta. Parece que ela não entende como são as coisas, né, da política. Mas o sonho dela, né, se tornar a primeira-dama do Brasil. A indignação, segundo ela, foi maior sobre o fato de ter perdido o direito de se manifestar como cidadã desde que o marido assumiu os processos da Lava Jato, ainda como juiz Curitiba. Ué, e a reclama do governo? O problema não é desde da Lava Jato? Agora a culpa é de Bolsonaro. Mais de um ano antes, com as demissões dos ministros Gustavo Bebiano e Santos Cruz, ela diz que já sentia que Moro poderia ser alvo de fritura pelo próprio governo e eventualmente teria de deixar o cargo. Ah, vá. Fritura, né? Fritura, mesma coisa. Moro o tempo todo, ela falava que Bolsonaro e Moro eram uma coisa só. Bolsonaro foi lá na época da Vaza Jato, sabe? Moro caiu na opinião pública. Várias verdades que o Glenn realmente trouxe. Bolsonaro foi lá, levou para campo de futebol, encheu a bola do Moro, sabe? Tratou como um filho. Mas não, é fritura do Moro. Longe de protagonismo político, ela afirma que é este sistema da velha política com conchavos envoltos em corrupção que Moro buscou combater. A gente viu realmente. Durante a carreira, incluindo na condução da Lava Jato. Suas pautas, no entanto, eram órfãs do governo, diz ela no livro. Órfãos. O que não faltou foi o posicionamento de Sérgio Moro durante o ano passado inteiro, né? Falando que Bolsonaro estava lá, estava defendendo, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas o importante agora é a narrativa. Vai ficar o livro, aquela coisa, né? Uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. É dessa forma que eles estão agindo. Todos os veículos de mídia dando aí coisa. E engraçado que vale a pena a gente comentar, isso eu falei ontem por alto, sem mostrar, mas eu gosto de mostrar para ninguém, assim, ter dúvidas. Você vê a postagem do próprio Sérgio Moro, dia 5, posta um desenhozinho de um Mago Merlin, e ele comenta o seguinte, ó: se querem atribuir a queda ao Mago Merlin, não tem problema. Os criminosos, sem diálogos cabulosos, sabem por que os crimes caem. Trabalhamos para melhorar a vida das pessoas e o que importa é que os crimes continuem caindo. Vejam só, né? Sérgio Moro já falava que existem coisas acontecendo, o governo vem agindo. E o interessante é o quê? O Jornal Globo, que hoje, né, tá lutando pela chapa Moro-Luciano Huck, já havia avisado, já estava avisando, olha só, Moro tem perfil cada vez mais político e menos institucional no Twitter. Matéria do dia 12 de janeiro. Falando, não, cara, ele deixou de ser um ministro. Moro cada dia mais está se tornando político, quer ser candidato. Ele quer ser candidato. E aí tem duas reflexões interessantes aqui do Hermes e do Daniel que eles falam o seguinte, ó: eu sinceramente não entendo a patologia que acomete os corruptos. Pessoas alcançam altos cargos que poderiam imortalizar feitos, onde poderiam atestar o bom caráter para a posteridade, mas não, se sujam sem o menor pudor. No caso de Moro, até o momento, não sabemos de corrupção. Até o momento, não sabemos. Mas tá claro, né? O cara jogou, sabe, fora. O cara poderia ter ficado, ajudado de verdade o país, mas o seu projeto pessoal de poder fala mais alto. E aí, sobre a entrevista, quer dizer, o depoimento de Moro, que ele fala assim que ele ouviu dizer, o Daniel fala o seguinte, ó: Moro disse que ouviu dizer, mas é assim mesmo. Fofocas são criadas por invejosos, espalhadas por tolos e aceitas por idiotas. Moro do nosso lado não ouvimos dizer nada. Sabemos, né?